Olá, boa noite, tudo jóia, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Nelson. E eu quero falar sobre algo muito interessante que eu achei aqui na internet. O trem da vida. Isso mesmo. A vida não passa de uma viagem de trem. De embarque, desembarques. Alguns acidentes. Algumas surpresas agradáveis em alguns embarques. E grandes tristezas em outros. Quando nós nascemos, entramos nesse trem e nos deparamos com algumas pessoas que julgamos que estarão sempre conosco nessa viagem. Nossos pais, infelizmente. Isso não é verdade. Em alguma estação, eles descerão, nos deixarão órfãos da amizade, do carinho, do aconchego, da companhia, do sorriso, da ajuda. Amizade e companhia insubstituível. Porém, isso não vai nos impedir de que durante o trajeto, durante a viagem, pessoas interessantes se achegarão a nós, virão a ser pessoas especiais para as nossas vidas e embarcam nesse trem. Daí chegam os nossos irmãos, amigos, amores, pessoas maravilhosas. E muitas pessoas tomam esse trem apenas como um simples passeio. Outros encontrarão nessa viagem apenas tristezas, lamentos, decepções, angústias. Outros, nesse percurso, estarão prontos a ajudar a quem precisa. Muitos descem e deixam eternas saudades. Outros tantos que passam por ele de uma forma que, quando desocupam seu assento, ninguém sequer percebe. Curioso é constatar que alguns passageiros que nos são tão caros acomodam-se em vagões diferentes dos nossos. E somos obrigados a fazer esse trajeto separados deles. O que não impede, evidentemente, que durante o trajeto atravessemos com grandes dificuldades nosso vagão e chegaremos até eles. Só que, infelizmente, jamais poderemos sentar ao seu lado, pois alguém já terá ocupado aquele lugar. Não importa. É assim a viagem, cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas, despedidas. Porém, jamais retorno, ou retornos. Façamos então dessa viagem a melhor viagem, da melhor maneira possível, tentando nos relacionarmos bem com todos os passageiros, procurando em cada um deles o que tiverem de melhor,
Lembrando sempre que em algum momento do trajeto eles poderão fraquejar e provavelmente precisaremos compreender e entender porque nós também fraquejaremos. Muitas vezes, e com certeza, haverá alguém que nos entenderá, que vai nos compreender. Mas, sabe qual é o grande mistério? Afinal, é que jamais saberemos em qual parada desceremos. Muito menos nossos companheiros, nem mesmo aqueles que estavam sentados ao nosso lado, ou que está sentado ao nosso lado. Eu fico pensando, se quando descer desse trem, sentirei saudades. Acredito que sim. Me separar de alguns amigos que fiz será algo, no mínimo, muito dolorido. Deixar meus filhos continuarem a viagem sozinhos, com certeza será muito triste. Mas me agarro numa esperança, que em algum momento estarei na estação principal e terei a grande emoção de vê-los chegar com uma bagagem que não tinham quando embarcaram. E isso vai me deixar muito feliz. Será pensar que eu colaborei para com a vida deles, para que tivessem crescido e que a vida deles se tornaram, tenham realmente se tornado valiosa. Amigos, façamos com que a nossa estada nesse trem seja tranquila, feliz, que tenha valido a pena e que quando chegar a hora de desembarcarmos, o nosso lugar vazio traga saudades e traga boas recordações para aqueles que prosseguirem a viagem. E ficamos pensando muito em centenas de vagões vazios, caminhando sempre em linha reta, sem destino algum. Ou como uma folha em branco, que não dá para escrever. Ou como um copo vazio sem fundo. E eu sou apenas uma massa, formada de vários átomos. Talvez sem propósito, sem destino, porém nós devemos ter um propósito na vida. E muitas vezes eu fico pensando na razão da minha existência. Eu paro para pensar que eu preciso amar as pessoas. Nessa viagem de trem eu preciso amar. Preciso aprender. E para amar, muitas vezes nós sofremos. Nós nos doamos. Qual o propósito da nossa viagem nesse trem? Qual o nosso sonho? Qual o propósito da vida? Eu quero te falar de uma coisa. Que nós possamos meditar nesta viagem.
porque nossa vida é uma viagem de trem, com embarques e desembarques. Ame hoje, perdoe hoje, ame mais, porque não saberemos quando, em que momento você vai descer da estação. Boa noite, meu querido. Que Deus abençoe, que Deus ajude. De uma forma muito especial. Eu quero ler aqui uma poesia de Lilian Lopes. A vida é o trem que passa. Os sonhos são vagões. O amor é o maquinista. Somos nós a estação. Adquira seu bilhete, faça sua escolha. O trem vai seguindo continuadamente. Em cada vagão, o desejo da sua mente. Há também tristezas, desilusões. Com a passagem na mão, escolha. A viagem se longa, não sabemos. A bagagem cada um dia vivenciada, mudar o rumo podemos, sem mesmo saber da parada. A estação nunca pode estar vazia. Será sempre um passeio. Viver. Se sentar na janela. Aprecie. Tudo é passagem. Algo pode reter. Cada dia que passa é contagem regressiva. Viaje como se cada instante fosse único. Cada olhar como se fosse o último. Respire fundo. O caminho é longo. Encontrará diversidades, tristezas, saudades, abismos, retas, curvas. Inúmeras serão as vezes que não veremos o que há além da curva. Mas o percurso seguirá sonhando. A vida é uma viagem. Somos mutantes. Somos passageiros, somos nuvens, somos fumaça. Por não saber decifrar o mapa da vida. Algumas vezes nos perdemos no trajeto. Mas para quem sonha, nada é impossível. Nunca se perde, sempre encontra. Escute, ouça, é o apito de mais uma partida. Poderá estar partindo para novos lugares, sem roteiros, sem destino, sem ponte ou nascente. A direção é para a felicidade. Conduzirá e será conduzido. O maquinista sempre atento na história da vida. De tudo o que viver, uma coisa é certa. Não se canse da viagem, prossiga. Lute, grite, implore, mas não desista. Se cansar, acene, sorria. O maquinista não te deixará. Não hesite, não tema onde parar.
um coração certamente o acalentará. A viagem prossegue. E sabendo onde quer ir, vá seguro, você consegue. Sabendo sempre que vai valente, sua viagem será eternamente no vagão de primeira classe. Um grande beijo, boa noite para todos vocês, Evandro, Wesley Souza. Um grande abraço do professor Nelson Andrade, da cidade de Valparaíso, São Paulo. Beijos.